Josué capítulo 11. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jabim, rei de Hazor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis: a Jobabe, o rei de Madom, aos reis Sinrom e Acsaf, aos reis da região montanhosa ao norte, aos do vale do Jordão ao sul do lago da Galileia e aos da planície do litoral perto de Dor. Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus da região montanhosa e os heveus que vinham a pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Eles foram com todos seus soldados, um exército com tantos homens quantos são os grãos da areia da praia do mar. Tinha também muitos cavalos e carros de guerra. Todos esses reis juntaram seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom, para lutar contra o povo de Israel. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. Assim, Josué e seus soldados atacaram de surpresa, perto do riacho de Merom. E o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Mires-Forte-Maim e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os seus inimigos. Josué fez como o Senhor havia mandado, aleijou os cavalos deles e queimou seus carros de guerra. Então Josué voltou e tomou a cidade de Hazor e matou o seu rei. Nesse tempo, Hazor era o mais poderoso de todos esses reinos. Os israelitas mataram todos os moradores, e a cidade foi queimada. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis, matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Mas os israelitas não queimaram nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades. Mas todas as pessoas foram mortas, não ficou ninguém vivo. O Senhor tinha dado essa ordem ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué, e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gozém, as planícies de Judá, o vale do Jordão e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Essa região ia desde o Monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares, nas guerras que fez por longo tempo contra eles. Nenhuma dessas cidades fez acordo de paz com Israel, a não ser Gibão, onde moravam alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim eles fossem completamente destruídos e mortos sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas em Hebrom, Debir, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel, somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdod. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte para cada tribo, e assim a guerra acabou. Josué capítulo 12. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale de Arnon, subindo o vale do Jordão até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro foi Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. O reino deles começava em Aroer, na beira do vale de Arnon e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, na divisa com a região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade. No lado leste do vale do Jordão, o reino de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Jazimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do monte Pisga. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele fazia parte o monte Armon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa com os Jesuritas e Macaatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessas terras moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Debir, Geder, Orma, Arade, Libna, Adulã, Maquedá, Betel, Tapuá,
Hefer, Afeca, Lazaron, Madom, Hazor, Zinron Meron, Aksaf, Taanak, Megido, Quedes, Joquineão, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia, e Tirza. Ao todo, 31 reis. Salmos capítulo 102. Ó Senhor, ouve a minha oração e escuta o meu grito pedindo socorro. Não te escondas de mim quando estou aflito. Ouve-me quando eu te chamar e responde depressa. A minha vida está desaparecendo como fumaça e o meu corpo queima como se estivesse no fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Os meus inimigos me insultam o dia todo. Aqueles que zombam de mim usam meu nome para rogar pragas. Por causa da tua ira e do teu furor, as cinzas são minha comida, e as lágrimas se misturam com a minha bebida. Tu me pegastes e me jogastes fora. A minha vida é como as sombras do anoitecer. Vou secando como capim, mas tu, ó Senhor Deus, és rei para sempre. Todas as gerações futuras lembrarão de ti. Tu te levantarás e terás pena de Jerusalém. Já é hora de teres compaixão dela. A hora certa já chegou. Ainda que ela esteja destruída, os teus servos a amam. Eles têm compaixão dela, embora esteja arrasada. As nações temerão o Senhor, todos os reis do mundo temerão seu poder. Quando o Senhor tornar a construir Jerusalém, ele mostrará a sua glória. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam o que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer. Do seu lugar santo, nas alturas, o Senhor olhou. Do céu ele olhou para a terra, a fim de ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os que tinham sido condenados à morte. Por isso o Senhor Deus será louvado em Jerusalém, e a sua fama será anunciada ali, quando as nações e os reinos se reunirem para adorá-lo. Ainda sou moço, mas Deus me tirou as forças e encurtou a minha vida. Ó meu Deus, tu que vives para sempre, não me leves agora, antes que eu envelheça. No começo criastes a terra e com as tuas próprias mãos fizestes o céu. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. A terra e o céu se gastarão como roupas. Tu os trocarás como se troca de roupa, e eles serão jogados fora. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. Os nossos filhos viverão em segurança, e os seus descendentes terão sempre a tua proteção. Atos capítulo 26. Agripa disse a Paulo: Você pode apresentar a sua defesa. Então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa dizendo o seguinte: Rei Agripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como eu tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém, desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam, e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do partido dos fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo, que adoram a Deus dia e noite, também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E Paulo disse ainda: Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré. E foi o que eu fiz em Jerusalém. Recebi autorização do chefe dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jesus. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar a sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou: Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordens do chefe dos sacerdotes. Mas aconteceu, ó rei, que na estrada, no meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei: Quem é o Senhor?
E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje e anuncie o que eu lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus a quem vou enviá-lo. Vou abrir os olhos deles a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. E Paulo terminou dizendo: Portanto, ó rei Agripa, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Anunciei a mensagem primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, e em toda a região da Judéia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer as coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Foi por isso que alguns judeus me agarraram quando eu estava no pátio do templo e quiseram me matar. Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar para anunciar a luz da salvação, tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando Paulo estava se defendendo assim, Festo gritou: Paulo, você está louco? Estudou tanto que acabou perdendo o juízo. Paulo respondeu: Eu não estou louco, excelência. Estou em perfeito juízo e digo a verdade. Eu posso falar diante do rei Agripa com toda a coragem porque tenho a certeza de que ele conhece todas essas coisas muito bem, pois não aconteceram em nenhum lugar escondido. Então Paulo disse ao rei: Rei Agripa, o senhor crê nos profetas? Eu sei que crê. Agripa respondeu: Você pensa que assim, em tão pouco tempo, vai me tornar cristão? Paulo disse: Pois eu pediria a Deus que, em pouco ou muito tempo, não somente o Senhor, mas todos os que estão me ouvindo hoje chegassem a ser como eu, mas sem estas correntes. Aí o rei Agripa, o governador, Berenice e todos os que estavam com ele se levantaram e saíram comentando: Este homem não fez nada para merecer a morte, nem para estar preso. Então Agripa disse a Festo: Ele já podia estar solto se não tivesse pedido para ser julgado pelo imperador.